Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da terceira semana da Páscoa. Peço desculpas a vocês, acabei só podendo gravar nessa sexta-feira pela manhã, tá bom? Mas vamos lá juntos. O texto se encontra lá em Atos 9, versículos de 1 a 20, que diz assim: Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que faz aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui, para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Amados irmãos e irmãs, quero chamar a atenção para alguns pontos. Para quem não sabe, Saulo ele era fariseu. Então, sendo parte dos fariseus, Saulo era uma pessoa que estudava muito as Escrituras, mas era uma pessoa muito apegada à lei. Uma das grandes características que os fariseus tinham era justamente essa. Os fariseus, eles meio que acreditavam que o judaísmo era uma religião focada no livro, então o foco tinha que ser naqueles 5 primeiros livros da Bíblia, especialmente, mas eles aceitavam também a literatura profética, por exemplo. E aí o que acontece? O cristianismo, quando surge, ele surge como uma religião meio que oposta ao judaísmo, na concepção de muita gente, né? Oposta no sentido de que acreditava-se que Jesus era o Messias e os judeus não acreditavam. Então, diante disso, existiam perseguições. Saulo mesmo era permitido por um sacerdote de poder perseguir os cristãos. E é isso que Saulo está fazendo. Nesse processo de perseguição, né, quando está perto de Damasco, aparece uma luz. Essa é a mesma expressão que lá no Antigo Testamento aparece, né, quando Deus se manifesta. Geralmente uma luz envolve a pessoa, né? Então aqui a gente tem características de uma teofania, ou seja, da manifestação de Deus. E aí Saulo vai cair por terra. Olha que interessante, o cair por terra de Saulo é muito mais do que cair no chão. É muito mais do que um gesto de adoração. Mas a gente poderia refletir que é como se Saulo estivesse vendo, né, que ele está se reduzindo à sua impotência. Ele se vê diante de algo que é muito, mas muito maior que ele, e aí ele se reduz. E aí, o próprio Deus chama Saulo pelo nome. É interessante Deus chamar Saulo pelo nome, porque, na verdade, o nome reflete a característica da pessoa. O nome
mostra a essência da pessoa. O nome remete à história da pessoa. E aí, diante dessa realidade, né, da história que está sendo colocada, né, da essência que está sendo colocada, nós vemos um Deus que, embora alguém o persiga, Deus conhece a história da pessoa. E aí, gente, a gente começa a pensar. Embora eu seja muito pecador, embora eu não converse com Deus sempre, embora eu não reze, Ele sempre me conhece. Então essa desculpa que muita gente diz, eu não vou para a igreja porque, sei lá, eu nunca falo direito com Deus. Você pode nunca falar com Ele, mas Deus te conhece. Só que é interessante que Deus não fala, olhe Saulo, por que persegues os meus? Ou por que tu persegues a minha igreja? Ele fala, porque me persegues. Porque a igreja e o próprio Cristo são um só, a igreja é corpo de Cristo. Ao perseguir a igreja, eu persigo automaticamente o Cristo. E aí nesse momento, Saulo diz, quem és tu, Senhor? Ele não sabe quem é ele, mas ele chama já de Senhor porque ele reconhece alguém que está acima dele. Automaticamente, dentro do coração de Saulo, vem esse momento de humildade, né? E aí Jesus diz quem é ele. O que acontece? Esse relato ele tem uma importância muito interessante. Muita gente, eu sei, que fica tentando observar os pormenores desse momento que Saulo teve. Mas, na verdade, para os cristãos primitivos, esse relato tinha algo muito importante. Nós estamos aqui diante de um milagre. O milagre é de Cristo que vence aqueles que o perseguem. Cristo vence aqueles que fazem perseguição. Cristo vence os perseguidores. E isso tem que encher o nosso coração de alegria. Eu sei que eu já tenho colocado muito sobre isso nos últimos dias, porque nós estamos dentro do livro de Atos dos Apóstolos, mas às vezes, amados irmãos e irmãs, parece que a nossa fé fica meio que tíbia, né? A gente parece que esquece que Deus ele sempre vai estar acima daqueles que nos perseguem. Deus ele vence toda essa realidade. E saber desta verdade tem que encher o nosso coração de muita alegria e de confiança, porque não importa o tamanho da perseguição que eu enfrente, Deus sempre é maior. Não importa as dificuldades que eu enfrento na missão, Deus é maior do que essas dificuldades. Não importa o tamanho dos dedos que apontam contra mim, não importa o tamanho das fofocas, das mentiras que criam sobre a minha pessoa, Deus sempre vence. Por isso que não tenha medo de perseguições, não tenha medo de falsos testemunhos levantados contra você. Se você está no caminho certo, Deus, no final das contas, Ele dará a última palavra e Ele vai vencer aqueles que te perseguem. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo em instantes aqui no canal, que já vai ao ar também o vídeo do Evangelho. Mais uma vez, eu quero reiterar as minhas desculpas a vocês que acompanham aqui o canal, mas é porque às vezes, de fato, os dias eles mudam muito conforme dinâmicas de vida, e foi isso que me fez atrasar a gravação dos vídeos da liturgia dessa sexta-feira, tá bom? Que Deus abençoe a todos e corra lá para ver agora o vídeo do Evangelho. Até já!